Vamos lá, pessoal. Então, não falamos sobre o lazer e cultura popular, do mesmo, ortoga e vocaciona, né, essas funções que aparecem amplamente explícitas, né, que nos colocam instrumentos de eu e o centro do tempo, eu e o ser. Podemos lembrar do senhor Heidegger, ou sempre eu coloco Schopenhauer, um autor que eu coloco entre os princípios da filosofia, que ele fala, antes de pensar, pense. Vou colocar conforme é escrito os campos ortográficos, embora a expressão fonótica coloca diferenças distintas ligadas ao padrão motor e os paradoxos ligados ao ethos, que é um estudo ligado à própria ciência e à linguagem, e às palavras e formas e coisas. Então nos coloca uma maneira bem reflexiva, que e fala, né, pensar 10 vezes antes de falar, 1000 vezes. Pensar, ou seja, falar, ou seja, e mencionar. É lógico que o chopp nos coloca também fatores de paladares, para termos definições ligadas a uma bebida diurética, que também ajuda nas micção, ou seja, às vezes o corpo esteja em questões de concentração líquida, em questões de que o aumento concentrado hídrico, e tem que haver esse sistema urinário ocorrer, ou seja, um banheiro e essas necessidades, embora tenha que haver um controle entre as necessidades básicas. Então, fechei uma questão entre aspas aqui para falar sobre esse assunto. Porém, os estudos que verificam as razões pelas quais os sujeitos dessa pesquisa frequentavam os centros comunitários, né, ligam a definições que eu falei sobre o tempo, ao MUP, o do Mazadier, tem o Parker, também ligado também à sociologia, tempo econômico, que é um dos capitais, e esses capitais que relacionam aparelhos convenientes, regulatórios e sucessórios, que ligam os pontos principais e que vão ter essa conexão sociológica. E o terceiro ponto é psicológica. E o quarto ponto entre o tempo é o campo biosociológico, que relacionam a economia. E essas quarta dimensão, eu coloco aqui, a quarta dimensão não, a quarta maneira, ou seja, entre esses 4 ângulos que venham colocar a maneira entre a pedagogia do tempo. Vou usar o termo pedagogia aqui, mas que venha explorar essas maneiras ascendentes, que vai colocar as vias entre a conexão neuromotora e no tempo onde eu estou inserido, ok? Então nós sabemos que desde províncias, paróquias, entre destaques ligados à religião e o próprio corpo, que é uma universidade, já falei sobre o Bento XVI, o Papa Bento XVI, que o bairro de Munique, ali em questão da Alemanha, e outros fatores também, como Platonov, Vladimir Platonov, que está no Instagram, como coloquei, tem outros autores que vocês podem ver em destaque, parece que são grandes em questão de, fisiculturistas, mas colocaram destaque contribuições, ok? Às vezes a questão de comer, ela é a maneira que vai ser algo que vai ser uma maneira favorável, que vai ser uma aceitação, mas vai ser uma maneira de pesquisa e comparações ligado, ou seja, aos setores e o campo metodológico, aonde há uma hipótese, há um campo criterioso, uma discriminação motora. E essa discriminação motora, ou seja, posso usar o termo discernimento ou maturação motora, que vai haver pesquisas inseridas naquele lugar que eu posso ocupar. E, consequentemente, vai haver um campo de um entendimento. Mesmo que seja um bom senso ou um senso comum, vai haver um entendimento.
mesmo que seja um campo ligado ao analfabetismo ou alfabetismo, há uma cultura inserida, ok? Então, quando falamos sobre tempo, falamos sobre autonomia, desenvolvimento pessoal, que vem a relacionar alienações ou um tipo de lazer imaginário, que esse lazer imaginário busque outros maneiras para remediar algo que eu não posso, mas que haja probabilidades. Então, probabilidades já o coloco como uma resposta entre essas reflexões entre o tempo, probabilidades entre a ecologia e as assimilidades. Aonde há uma assimilidade, há um tempo. Aonde há uma assimilidade, há uma concordância. Aonde há uma assimilidade, há uma recorrência. Aonde há uma assimilidade, há um tempo atemporal a ser subconsequente relacionado a direitos e deveres entre fatos importantes ligados à pré-escola. Eu já disse, volto a dizer, em contrapontos, não em contra-verdades ou contra-inverdades, como diz o Código Civil, mas fatos importantes, como eu falo sobre o José Bolzari, que é 1987, e também destaque a Cruz Vermelha, como referência ao Alvarenga Barbosa, 1997, que ele fala sobre questões importantes, essa conexão entre Brasil e Portugal, Brasil e Alemanha, ou seja, são países que há algo fenomenal que relaciona o futebol e desde as paróquias que vão difundir essa permeabilidade relacionativa, né? Relacionativa que relaciona e ativa pontos de pesquisas e profundidades. Então, relacionando essa relacionalidade que eu estou voltando a dizer, uma noção do tempo é noção de atividades, noção do tempo é noção de exercícios que você possa exercitar, que também associa a palavra etimológica ginástica. Por isso que a ginástica ela fica na espinha dorsal, ou seja, nesse eixo central ligado à calistenia, à ginástica, que está ligado a exercitar, e os termos metódicos que são campos plurais ou rurais. Quando eu falo rurais, parece que há um aspecto grosseiro, mas coloca maneiras históricas que venham nos destacar sobre as maneiras que foram subsídios e princípios para haver um campo arqueológico, ou seja, artesanatos, esculturas, para melhorar a nossa vida e a nossa qualidade diária. Então, quando falamos sobre tempo, falamos sobre atividade. Quando falamos sobre tempo, falamos sobre necessidade. Embora o tempo tenha as suas realizações e muitas vezes possa não ocorrer. E diante desses fatos que não ocorrem, vai ocorrer funções orgânicas que possam expressar o aspecto econômico, o aspecto do tempo biosociológico ligado ao estresse, e o estresse físico, mental, farmacológico, ou seja, essa maneira que nós podemos colocar o overtraining, que relaciona também a maneira de tanto exagero que possa haver uma extrapolação, que o seu próprio corpo vivido, histórico, vai nos corresponder entre essa fadiga central, né? Então, quando falamos sobre definições entre o lazer, ele é um conjunto de ocupações as quais o indivíduo pode entregar-se de livre vontade, que seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se, entender-se, né? Entretenimento, ou ainda para desenvolver sua informação ou formação de desinteresse, sua participação social, voluntária ou sua livre capacidade criadora, ok? E a maneira de desembaraço, né, das obrigações profissionais, familiares, sociais, tempo disponível. Muitas vezes você pode organizar, pesquisar, e o que desorganizou lá no passado, haverá uma dominância no presente e no futuro. O passado é uma lateralização, você vai ver o passado, o presente e o futuro. Essa bilateralidade, essa tridimensão de pensar, essa tridimensão